verdade, foi uma matéria bem debatida na Comissão Nacional de Eleições, quando descobrimos estas discrepâncias e constituíram um grande problema que até acabou constando na ata. O valor de nós estarmos presentes e assinarmos a ata consiste justamente em podermos reivindicar seja o que for que tiver sido discutido em sede da Assembleia Nacional. Ora, tendo constatado isto aqui, passamos o registro na ata. E esta ata foi ao Conselho Constitucional. E o Conselho Constitucional, na sua análise, viu esta discrepância e solicitou que em 72 horas que terminaram ontem, que a Comissão Nacional de Eleições deveria justificar. Ora, a Comissão Nacional de Eleições fez baixar isto para o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, que é o autor principal destas coisas todas, e pronto, trouxe a sua justificativa para dentro de uma comissão, que é a Comissão de Operações Eleitorais. Esta Comissão de Operações Eleitorais, por sua vez, teria enviado para a CALDE, que é a Comissão dos Assuntos Legais e Deontológicos. Ora, faltava este expediente vir para a mesa, onde eu faço parte, o presidente faz parte e o vice-presidente faz parte, que é para analisarmos, vermos se nós teríamos competência para sermos só nós a mandar sem solicitar uma plenária. Ora, o que aconteceu, fiquei na sexta-feira até cerca das 16 horas e o documento não apareceu na mesa. Acabei saindo e o presidente não me contactou mais, portanto fiquei surpreendido quando vi e assisti nas redes sociais de que, afinal de contas, houve uma resposta que foi enviada para o Conselho Constitucional sem que tenha sido objeto de debate na mesa, ou pelo menos para poder-se fazer uma proposta para uma plenária. Portanto, terá ido para o Conselho Constitucional sem o debate que poderia ter acontecido quer na mesa ou na sessão plenária. Peço retorno. Eu queria pedir aqui à equipa técnica, ao nível do som, para melhorar a qualidade do som sonora aqui desta interação com Fernando Mazanga, porque vou confessar, não pude perceber efetivamente o que Fernando Mazanga estaria a dizer. O facto mesmo, vou insistir na questão, se calhar para uma melhor explicação, o prazo expirou. Este é um dado adquirido. A Comissão Nacional de Eleições respondeu a tempo ou não àquela que foi a solicitação do Conselho Constitucional? Há duas situações que tiveram um prazo coincidente. Houve uma solicitação pelo Conselho Constitucional das atas editais que serviram de base para o apuramento, que também o prazo terminava na sexta-feira. E houve a solicitação da explicação das discrepâncias havidas nas 3 eleições, que também o prazo terminava ontem. Ora, do conhecimento que tenho, é que a situação das atas e editais, a Comissão Nacional de Eleições não entregou, alegadamente porque até quarta-feira faltava entregar a província de Inhambane. Mas na mesma quarta-feira a província de Inhambane teria chegado, mas na quinta-feira já não seria possível ir entregar devido aos tumultos havidos da cidade de Maputo. Ora, cabia já a marcação de uma nova data para a entrega, que seria na sexta-feira. E foi assim que Inhambane entregou na sexta-feira, completando todas as províncias, o que significa que estávamos em condições de entregar, porque trata-se de documentos existentes que a Comissão Nacional de Eleições deveria ter o seu controle, o controle do seu armazenamento, porque o material eleitoral só pode ser destruído depois do pronunciamento do Conselho Constitucional. Portanto, não era uma coisa para fazer de novo, era só fazer o protocolo e enviar
enviar, mas até este momento que estou a falar convosco, esse material ainda não foi para o Conselho Constitucional. O que foi para o Conselho Constitucional, de acordo com aquilo que eu vim a saber nas redes sociais, é a resposta sobre as discrepâncias. Mas estas discrepâncias, esta resposta não foi socializada dentro da mesa, não foi socializada para verificarmos se seria a matéria para se chamar, para se convocar a plenária ou a mesa seria competente para enviar. Eu fiquei à espera, o presidente tinha me prometido que haveria de me chamar para eu tomar conhecimento e dar minhas sugestões, porque eu disse que precisava ver, porque tenho o meu ponto de vista sobre o que terá contribuído para que houvesse estas discrepâncias. Que o que é que terá motivado estas discrepâncias, Fernando Mazanga? Já agora, já que não teve a oportunidade de falar com o presidente, o Dom Carlos Matsini, sobre as discrepâncias, para dar a sua opinião a respeito disso, o que é que tem a oportunidade agora de dizer ao país inteiro, ao mundo, as razões que editaram estas discrepâncias? Não faz sentido que haja esta discrepância de números nas 3 eleições. Exatamente. Essas seriam hipóteses. Não há ninguém que seria dono da verdade sobre essa matéria, justamente porque tudo aquilo que se fez foram misturas que acabaram resultando nestas discrepâncias. A primeira, mais sonante, poderia ser a questão dos enchimentos. Como sabem, nós assistimos aqui, fomos imponentes e não podemos ter capacidade para controlar a circulação de boletins pré-votados. Esta aqui pode ter sido uma das razões. E ouvi falar da possibilidade da má formação por parte dos MMVs. Mas isto eu reencaminharia para o próprio STAI, porque foi o STAI que selecionou estes MMVs e justamente nós acompanhamos e queixamos-nos do facto de ter-se recebido uma lista de um partido para serem formadores e depois serem MMVs. Portanto, significa que a seleção dos MMVs foi feita com base em apetências partidárias. Portanto, não há certezas sobre como é que poderá ter sido. A única coisa que se sabe é que este extrapolou aquilo que poderia ser o nível de aceitação, porque as 3 eleições foram efetuadas ex aequo, o que significa que deveria ter um número igual, poderia ter, em termos percentuais, a diferença em termos de votos, mas em termos de números de votantes, deveria ser igual. E qual é que é a saída para isto? Que recomendação deixaria ao próprio Conselho Constitucional face a esta situação? É um facto que os resultados não batem, os números não batem, quer para as eleições presidenciais, quer para eleições legislativas, quanto para as provinciais. Qual é que seria a recomendação para o Conselho Constitucional? Anulamos as eleições, mandamos repetir, o que é que deve acontecer efetivamente? A recomendação eu daria, se tivesse tido oportunidade de ler na íntegra o conteúdo do envio. Não tendo tido o envio, fica difícil dar este tipo de recomendação. Para além de que devo deixar que o Conselho Constitucional faça o seu exame e considerando todas as hipóteses e verificando tudo aquilo que é opinião pública generalizada. A única coisa que devo reiterar é que os números de facto não batem, os números chegar a haver uma diferença de 80 mil votos, significa que esta coisa não andou de perfeição, significa que aquilo que nós sempre clamamos, que era a circulação de boletins pré-votados fora do controle, poderá ter contribuído significativamente. Mas em termos de eu dar, neste momento eu gostaria de ter dado na sede própria onde eu havia solicitado e na minha qualidade de vice-presidente, membro da mesa, deveria ter tido oportunidade de vivenciar este documento, mas houve um secretismo para mim, para poder não ter conhecimento daquilo que está a acontecer. Ou seja, Fernando Mazanga foi excluído. Eu vou pedir para que o Fernando Mazanga permaneça exatamente nessa posição. Continue, quando for a falar, fale exatamente na posição que se encontra, sem necessidade de olhar para cima. Mantenha-se assim exatamente
assim como está perfeito. A questão é esta: o Mazanga foi excluído do processo de socialização do documento da Comissão Nacional de Eleições, que passou depois para o Conselho Constitucional. É esta a conclusão que chegamos. Foi excluído. Por que razão foi excluído o Mazanga? Se for esse entendimento. Bom, infelizmente chego a essa conclusão porque estive no gabinete com o presidente e o presidente tinha dito que haveria de solicitar porque tinha recebido o documento da parte da COI e que tinha feito passar para a CALDE para o exame legal e dali viria já para a mesa. Ora, não chegou a acontecer mais isso, então considero como tendo sido exclusão para eu não vivenciar, porque eu disse ao presidente que tudo aquilo que vier a ser dito aqui deverá ser considerado como hipóteses, porque em termos de definitivamente dizer que esta é que é a razão, eu teria dificuldades em o afirmar categoricamente. Portanto, significa isto que fui de facto excluído já no momento da verdade. Muito bem. Mantenha a confiança aos seus pares da mesa. A questão é que não houve essa reunião da mesa. Então, se houve reunião da mesa, houve exclusão. Porque a mesa é composta por 3 elementos, que sou eu, o presidente e o vice-presidente indicado pela Frelimo. Agora, se houve reunião entre eles os dois, então esse assunto já é rasgarmos aquilo que são os entendimentos na composição da Comissão Nacional de Eleições. Aliás, estas solicitações feitas pelo Conselho Constitucional têm como marca dominante a exclusão a partir do distrito, província. Os nossos colegas estão a reclamar este facto de terem sido excluídos neste momento de levantamento dos assuntos que deveriam ser objeto de resposta ao Conselho Constitucional. Levantou a questão dos MMVs. Antes da votação, os MMVs, de grosso modo, as províncias todos os círculos eleitorais, queixavam-se da questão dos subsídios. A demora no pagamento dos subsídios, a necessidade de se aumentar os valores. Isto, na sua ótica, poderá ter tido implicações também na forma como o processo todo foi levado a cabo? Não acredito muito, porque os MMVs trabalharam com base num contrato, não foram às cegas, conheciam o contrato. O grande problema dos MMVs foi na sua seleção. Foi uma seleção de listas que veio de fora do próprio controlo legal do STAI. Digo isto porque os MMVs devem vir do concurso público de avaliação curricular, 4 deles, e 3 vêm dos partidos políticos com assento na Assembleia da República. Mas fora dessas listas previstas na lei, vimos outras listas que indicavam que deveriam ser escolhidas determinadas pessoas de um determinado partido para poderem fazer face. Portanto, aqui, se há qualquer coisa que está a acontecer, tem que se pedir contas a essas listas, a esse partido que mandou listas e ao STAI que admitiu essas listas, porque qualquer um é livre de tentar fazer as suas influências, mas cabe a quem decide com consciência e em consciência dizer que isso não posso fazer. Portanto, o STAI, ao ter aceite as listas vindas de um partido, ele é que deve arcar com esta responsabilidade de tudo aquilo que vier a acontecer. Quando fala de responsabilidade, estamos a falar também de responsabilidade criminal. Seria o caso? Infelizmente não sou juiz, não sou formado em direito, simplesmente estou a trazer aquilo que são as constatações, e são as constatações que poderão ser objeto de quem sabe fazer análise e separar o trigo do joio, saber o que é matéria criminal e o que é matéria civil. Portanto, voltando para a questão inicial, o que nos trouxe efetivamente para esta última hora, a CNE definitivamente não entregou a tempo e hora aquela que foi a solicitação do Conselho Constitucional. Eram 72 horas para explicar efetivamente a razão da discrepância nos números. Isto não aconteceu. Não, é verdade, isso aconteceu. O que não aconteceu ainda é a entrega de atas editais.
essa solicitação das discrepâncias, o que estou a dizer é que não foi socializado. O que estou a dizer é que, ao meu nível, não cheguei a ter conhecimento quando havia sido prometido, e é assim que reza a lei, que deveríamos fazer o exame para dar também a minha contribuição. Só vi acompanhar através das redes sociais de que, afinal de contas, já o documento foi enviado ao Conselho Constitucional. Não tive conhecimento, eu ainda estava à espera da resposta que viria, aliás, dos aconselhamentos que viriam da CALDE, que indicariam os aspectos legais do assunto. Portanto, chegou de ir até o Conselho, até a CALDE, mas já não voltou para a mesa, entanto que tal para ser discutido. Se houve e voltou para a mesa, então só pode ter sido para o presidente e o outro vice. Ilações a tirar do processo em si não é acabado, mas que ilações podemos tirar efetivamente e que recomendações Mazanga deixaria para os próximos processos eleitorais, eventualmente? Ainda bem que disse que o processo ainda não está terminado. Seria precipitação da minha parte ter que dar ilações, dar recomendações para futuras ocasiões. Deixemos que o Conselho Constitucional trabalhe. Depois do trabalho do Conselho Constitucional, darei aquilo que são as minhas... o meu ponto de vista, as minhas opiniões, as minhas recomendações. Falo-ei e prometo que o farei assim que o Conselho Constitucional se pronunciar em definitivo. Muitíssimo obrigado, Fernando Mazanga, vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, indicado pela RENAM, por esta abertura para explicarmos um pouco os contornos deste dossiê que está em CNE e o Conselho Constitucional, no âmbito da entrega da resposta sobre a razão da discrepância dos números das três eleições. Referimos-nos às eleições presidenciais, eleições legislativas e as eleições para os governadores de província e membros das Assembleias Provinciais.